Tá bom, hoje nós vamos conversar sobre os temas. A ideia é que você leia a apostila. A gente não vai estar tratando versículo por versículo, não está tratando exaustiva e expositivamente aqui a nossa matéria. A gente vai ver alguns temas, está tudo na apostila. Se caso não tenha alguma coisa, a gente vai tirando as dúvidas, mesmo depois que acabar o curso. Então, agora a gente vai passar para o capítulo 3, 1 Coríntios 1, 3 a 9. Aí a gente vai começar aqui, a gente vai entrar agora no nosso assunto, falando sobre a questão da carne, vamos tratar a carne. Não se preocupe, não se anime muito, que a gente não está convidando ninguém para o churrasco. É a questão da carne, falando em termos bíblicos, né? Eu vou pedir para alguém abrir o microfone e ler 1 Coríntios 3, de 1 a 9. Vou ler. Pode ler. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar com as espirituais, e sim como a carnais, como a criança em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Portanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais, e andais segundo o homem. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, eu e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens. Quem é Apolo e quem é Paulo? Servo por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu propósito, seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Amém, amém. Obrigado, Silvano. Aqui agora nós vamos entrar num tema que é um dos mais importantes. Nós vimos que Paulo falou que a solução, de certa forma, já tratou algo sobre o nosso relacionamento com Deus, falando da importância da santidade, falando dos coríntios sendo santos, e também falou, agora ele começa a falar a questão da união, né, do corpo de Cristo, falando que não deve haver divisões. A gente vai entrar agora nesse segundo ponto. O problema da divisão realmente é a carne. Então, aqui, é importante a gente prestar atenção no ponto, eu até coloquei como tarefa, compartilhei hoje no status. Muito bem, então a gente vai tentar aqui que a gente vai começar a falar sobre a carne. O que é a carne? A gente pensa que a carne são alguns hábitos, alguns hábitos, tem a ver com hábitos, né? Mas a gente classifica alguns hábitos que a gente conhece, como dança, o pessoal gosta de festa, o pessoal tem problema com álcool, de se embriagar e algumas outras coisas. Falar palavrão. Mas o mundanismo, no caso aqui, é muito mais profundo do que apenas os maus hábitos. Preste bem atenção, ele é uma orientação, a ideia da nossa carne ela é orientada por algo, pode ser pelo mundo, pelas filosofias mundanas ou pela filosofia bíblica, pela filosofia desse século ou pela filosofia das escrituras. Ela é um modo de pensar. Como é que a pessoa pensa? Como é que está organizado o pensamento das pessoas? No que é que ela realmente acredita. Por isso, a gente precisa, espero não estar passando uma ideia de lavagem cerebral, mas a gente precisa programar a nossa mente com a verdade das escrituras.
preste bem atenção, a gente não é doutrinado, porque eu acho que a doutrina, que é os ensinamentos, hoje tem uma conotação diferente do que a gente pensa. Doutrinar é ensinar os princípios bíblicos, mas hoje em dia doutrinar é ensinar a pessoa uma forma de pensar, e muitas vezes é usado também para a forma política. Uma pessoa é treinado é doutrinado no pensamento de esquerda, ou doutrinado no pensamento de direita, aí a pessoa pode usar isso na questão de ser doutrinado na questão religiosa. Eles são doutrinados religiosamente, eles são cegos, eles não vê razão, eles se acostumaram a pensar desse jeito. Essa questão do adoctrinamento, então eu acho que todo ser humano passa, porque ele é treinado para pensar de uma certa forma. E aí, quando ele cresce, às vezes ele é redoutrinado para pensar de uma forma política, ou é redoutrinado para pensar de uma forma religiosa. Veja bem que a gente tem que fazer diferença da questão religiosa para a questão bíblica, né? Porque a gente vai trabalhar aqui com fatos bíblicos, né? A gente vai ver também aqui mais para adiante questões de líderes que podem usar a questão do doutrinamento para doutrinar de acordo com seus próprios pensamentos e usando as escrituras para ensinar o que eles querem, mais do que o que as escrituras dizem. Então, modo de pensar e acreditar. O mundanismo é aceitar as definições, já bem, aceitar as definições do mundo, os padrões do mundo, os objetivos do mundo. Então, tem a ver com definições, com padrões e objetivos. Vai anotando aí, principalmente essa parte aqui que está de vez, olha, definições, padrões e objetivos. Pode cair na prova. O segundo grande obstáculo que os cristãos enfrentam é a carne. Por que o segundo obstáculo? A gente falou do mundo, né? O nosso problema é o mundo nos odeia. Cristo falou, né, que as pessoas do mundo odiaram a ele, que é o mestre, imagine nós que somos os servos, né? Na verdade, a carne que produz a ponte que o mundo usa para chegar até nós. Quando nos é dada a natureza divina de Cristo, a nossa carne não é removida. A gente precisa entender que há uma redenção espiritual. A nossa alma, o nosso espírito, mas bem, né, o nosso homem interior, ele é restaurado, ele é redimido. Ele passa a querer fazer a vontade de Deus. Ele, como diz Romanos capítulo 7, ele tem prazer na vontade de Deus. Mas no corpo, na parte não redimida, tem uma guerra, tem uma milícia que tem prazer no pecado, ele fala que é a carne. Então, a carne não é removida, a nossa alma é redimida, mas nosso corpo, a nossa carne ainda não é redimida. A carne continuamente resiste e se opõe ao novo coração que recebemos de Deus. Até este ponto, Paulo aponta que os coríntios estavam divididos por causa do mundanismo, né, que foi a primeira luta, porque eles seguiam amando a sabedoria humana, algo bem complexo, onde é a linha, né, que a gente vai seguir, o que, é que a gente pode aproveitar da sabedoria humana. Estive pensando muito com o questionamento do Ivaldo, semana passada, porque o que é sabedoria humana? A gente não pode usar fatos, não pode usar argumentos, de certa forma não pode usar a filosofia para explicar. Talvez possa, né? Mas a questão é quando isso sai da Bíblia, onde nós apoiamos e usamos como base para sustentar o que nós dizemos como a filosofia humana, onde nos foi entregado as escrituras com a filosofia, o pensamento de Deus, e como Paulo declarou que é contrária à
as filosofias, a sabedoria humana. O problema também que Paulo nos ensina e que as escrituras nos ensinam, principalmente Paulo, é que o entendimento para chegar à convicção de pecado, para se render aos pés de Jesus, ela não vem pela sabedoria humana, ela vem pelo Espírito de Deus, abrindo a mente da pessoa e iluminando ela para entender. Uma mensagem que é contrária à sabedoria humana. Como recurso didático que podemos usar, acho que podemos usar o recurso que nos tem à mão. Mas a ideia é que não podemos fugir, não podemos crer que nós podemos convencer a pessoa por meio da nossa sabedoria. Paulo foi bem claro com isso, para que a fé das pessoas não estejam apoiada na sabedoria humana. Porque a pessoa chegou a entender. Porque ela é inteligente. Não, negativo. Ninguém chega a entender o evangelho porque é inteligente. Porque ela tem uma capacidade mental para poder desenvolver, ela tem um intelecto, tem um coeficiente intelectual capaz de entender. Na verdade, existem algumas pessoas com coeficiente intelectual alto, acima de 160, que alguns chegaram a reconhecer a Deus, né, e entregar sua vida a Cristo. Mas Paulo falou também que a maioria das pessoas, né, não tem chegado, e essas pessoas que chegaram, que têm um coeficiente intelectual, também não chegaram a essa conclusão por causa do seu coeficiente intelectual. Porque a mente humana, ela não consegue aceitar a verdade de Deus dentro da sua própria lógica. Ela resiste, ela explica e justifica as suas ações quando as escrituras condenam todas as ações humanas. Então, até aqui, Paulo está falando da sabedoria humana, agora o apóstolo vai lhe mostrar que eles também estavam divididos por causa da carne. Então, havia uma força exterior que os dividia, que é o costume mundano, eles foram influenciados por algo extra fora da igreja, né, que é os costumes do mundo, mas agora Paulo vai aprontar, eu acho que agora vai começar a ser mais forte, porque Paulo está apontando para dentro do coração dos corintianos, parece até coisa de time, né? Mas dos cidadãos lá da cidade de Corinto. Então, a causa das divisões. Primeiro, a causa. Preste bem atenção, né? Você vai anotando aí, temos a tarefa para entregar. A resposta é bem clara aqui. Qual é a causa da divisão? A resposta é simples, né? É a carne, né? Versículo de 1 a 3. O Silvano leu aí para a gente, né? Diz aqui, o problema da divisão é que havia na igreja de Corinto era mais do que uma influência externa do mundo. Havia influência externa do mundo, mas eles não estavam conseguindo vencer essas influências externas do mundo. Por quê? Era também por causa da influência interna, a carne. Os coríntios não só cederam às pressões do mundo, mas também cederam às pressões e às tentações da sua própria carne. Eu não vou falar de todas as questões dos versículos, vamos pegar algumas questões aqui do versículo aqui. Se a gente for ver aqui, nós temos na Bíblia, nos mais antigos manuscritos, aí ele sai 2 vezes a palavra carnais aqui, né? Que é no versículo 1. Deixa eu mostrar aqui para você. Eu, porém, não pude falar espirituais, e sim como a carnais, né? Aí, aqui, nós temos um acréscimo aqui, que foi acrescentado aí nos textos recebidos, que não tem nos mais antigos manuscritos, né? Que diz que leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Aí, nos mais antigos manuscritos, isso aqui é algo lógico, né? A gente entende que não tem nada a ver, não é que esse acréscimo está errado.
nem agora poder suportar. Isso é claro, isso é lógico, mas não tem lá nos mais antigos manuscritos, né? E diz, portanto, havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais. Agora entra uma questão que sai muito entre, pode existir um crente carnal. Aí nós vemos aqui dois tipos de crente não, dois tipos de carnais, porque dois tipos de crente não tem. Aqui, quando Paulo se refere a carnais, eu não coloquei isso na apostila, se você quiser anotar, pode anotar. Olha aqui, nós temos carnais, né? Carnais, e eles são comparados com crianças em Cristo, ou seja, uma pessoa nova convertida. Uma pessoa nova convertida que não tem experiência. São duas palavras usadas diferentes. Aqui, carnais. Deixa eu ver aqui, não vou abrir para vocês. Carnais. O primeiro é sarquinos, aqui, né? Carnais, sarquinos. E aqui no versículo 3, nós vamos dizer, não é assim que sois carnais, sarquicos, né? Esse carnais aqui, né, ele está falando carnais de uma pessoa imadura, um crente imaduro. Porque ele comparou esse carnal aqui como uma criança em Cristo. Então, quando Paulo chegou, ele não falou com aquelas pessoas coisas profundas que eles não podiam, não só ainda entender, mas eles ainda não tinham passado por uma experiência que ia dar a eles a habilidade de poder entender. Algumas questões bíblicas, elas são acompanhadas através de uma experiência de vitórias sobre a carne, de experiência de andar na presença de Deus. Então, quando ele chegou lá, eles foram evangelizados, no começo ele não falou eles como a pessoas maduras espiritualmente. Ele falou com eles como a carnais. No versículo 1, ele deixou claro que ele está falando com novos convertidos, que, de certa forma, se pode esperar um novo convertido, que tem problema, que está lutando com algumas coisas, um novo convertido trabalha na construção, chama palavrão todo dia, por questão de costumes, ele vai tirar esse costume da vida dele. Chega entre os irmãos, aí salta um palavrão lá, aí os irmãos têm mais paciência. Não, ele se converteu ontem, sabe como é que é, todo dia lá escutando palavrão. Irmão, isso não está certo. Não saia da vossa boca nenhuma a palavra torpe, né? Aí ele vai sendo corrigido, ele vai mudando e vai aprendendo mais coisas, né? Aí foram passados, nesse momento, Paulo deu leite, né, de beber para eles, deu alimento próprio, ele deu ensinamento próprio para a condição espiritual deles, natural, para quem é novo convertido. Você vai falar da sua nova identidade em Cristo, os primeiros passos na fé, e assim por diante, né? Mas, passado vários tempos, eu me esqueci quanto tempo passou, eu acho que a gente tratou algum momento atrás, né? Portanto, aí ele fala agora, depois de passar muito tempo, o que é que houve? Havendo entre vós ciúmes, contenda, é assim que sois carnais. Só que agora, o carnais deles, o carnal, né? Seus carnais, ele diz que é como segundo mundo. É assim que vocês demonstram que vocês não são convertidos. Pessoas que andam segundo a carne. Então, nós temos dois tipos de carnais. Eu acho que aqui a explicação do texto, a gente se olhar do texto com responsabilidade, sem medo de errar, ele foi bem claro aqui que no começo os carnais, né, é um contraste de pessoa madura espiritualmente, aqui carnais é imadura espiritualmente, como criança em Cristo. Mas passado o tempo, eles vão aprendendo, mas quando eles ainda têm ciúmes, não tiveram vitórias com questão de ciúme,
não tiveram questões com questão a contendas, eles assim estão se comportando como carnais, como pessoas que não conhecem a Cristo, está se comportando como não conhecem a Cristo, vocês já não estão se comportando mais como pessoas imaduras, pela idade que vocês têm espiritualmente, já se espera que você ande, que você fale. Já pensou uma pessoa que tem 17 anos e está engatinhando? Essa imagem, né? Então, isso aí não tem alguma coisa errada aí, né? Vamos voltar aqui para o texto, porque isso aqui, esse detalhezinho aqui, eu não coloquei na apostila, essa diferençazinha que existe aqui, se eu não me engano, é o Moody que fala, bem aqui embaixo ele fala, né? Veja bem aqui meu comentário Moody, ele fala aqui do carnal, né? O primeiro que é feito de carne, ou seja, que é um ser humano feito de carne, e o segundo que é caracterizado pela carne, equivalente a segundo a carne, né? Então, o primeiro é o feito de carne, nós ainda continuamos sujeito a pecados, quem é novo convertido vai ter mais. MacArthur também, eu acho, MacArthur e Calvino também, a gente tem, parece que o mesmo pensamento. Calvino eu não me lembro exatamente, mas eu tenho certeza que MacArthur e Moody são unânimes nesse assunto, nessa questão. Então, não vos pude falar a espiritual, Paulo não podia falar com crentes de Corinto como homens espirituais, maduros. A maioria deles tinham recebido Jesus Cristo anos antes, mas estavam agindo como se tivesse acabado de nascer de novo. Eles ainda eram bebês em Cristo. Isso é o primeiro do versículo 1, né? Aqui nós temos algumas explicações. O Novo Testamento usa a palavra espiritual em uma série de maneiras. Em um sentido neutro, significa simplesmente o reino das coisas espirituais, em contraste com o reino do mundo físico. Quando aplicado a homens, no entanto, ele é usado para falar do seu relacionamento com Deus, em uma das maneiras. Posicionalmente, todo crente ele é espiritual, né? Foi morto o velho homem, né? Carnal, morremos para a carne. Ou praticamente, estão falando da santificação, da maturidade espiritual. Os incrédulos são totalmente não espirituais, ou seja, totalmente carnais, em ambos os sentidos. Já os crentes são totalmente espiritual no sentido posicional, nós somos espirituais em posição, porque recebemos um novo ser interior que ama a Deus e é habitado pelo Espírito Santo. Mas na prática, alguns crentes também podem não ser espirituais ou ser imaturos, né? E quando ele falou, e sim como carnais, como criança em Cristo, né? Carnais, sarquinos, o primeiro literalmente carnudos, que quer dizer que é governado ou guiado pela carne. Todos nós somos guiados, governados pela carne, antes de chegar a Cristo, e quando chegamos a Cristo, nós já falamos a parte posicional, né? Posicionalmente nós somos santos, mas nós precisamos adequar a nossa conduta à nossa posição. E aí, com o passar do tempo, nós vamos cada vez mais sendo espirituais na parte prática. Vocês têm alguma dúvida aí? Pode abrir o microfone. Nós temos aqui o Efésios, né? A gente já falou também a questão da carne, que é muito mais que o mundanismo, né? O mundanismo também tem a ver com o pensamento. Efésios 2:3, que entre os quais, olha só, todos nós andávamos outrora segundo as inclinações da carne. Do que estão falando? Dos pensamentos, inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, desculpa aqui. Fazendo
vontade da carne e dos pensamentos, dos nossos pensamentos antigos. Éramos, por natureza, fazendo a vontade da carne. E dos pensamentos, éramos, por natureza, filho da ira, ou destinado à ira, como também os demais. Como crianças em Cristo, a ideia do crente que é inexperiente no conhecimento e, preste bem atenção, na prática da palavra de Deus. Onde nós encontramos isso biblicamente? Como é que o crente vai ser maduro e como é que a prática, o que a prática tem a ver com isso? Hebreus 5,13. Ora, aquele que se alimenta de leite, aquele que se alimenta de coisas básicas, que escuta só o evangelho, as coisas básicas do evangelho, se bem que no evangelho a gente não deixa de pregar o evangelho, nem o crescimento, a justificação pela fé, porque a gente só fala de forma mais profunda. Mas quando as pessoas elas ficam só nas coisas básicas, elas se alimentam, preste bem atenção, só de leite. Veja bem se é isso que é a palavra de Deus. Eu estou aqui como facilitador do ensino. O que você acha que diz aqui? Se alimenta de leite, dos princípios elementares, coisas básicas. Princípio elementar são as coisas básicas. É inexperiente na palavra da justiça, ou seja, ele não tem experiência para entender como funciona o que é a justiça de Deus. Por isso ele vai achar algumas coisas erradas que ele está fazendo, ele vai achar que é certa. Por quê? Porque ele se alimenta de leite, ele fica nas coisas básicas. Por isso, ele diz porque é criança. O centro da discussão Paulo está dizendo que existe crentes carnais? Pode um crente ter anos andando com Cristo e não ter vitória sobre o pecado? Devemos analisar a questão na luz de dois fatos. Preste bem atenção, fatos. O crente nascido de novo pode sucumbir aos desejos da carne sem perder a sua salvação em Cristo. Nós temos aqui 1 João 8, Gálatas 5,16. E também, a obra diz que crescimento espiritual na vida do crente é de Deus. Filipenses 1,6, acho que é importante a gente ler, eu vou ler aqui, que diz, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se Deus começou uma obra em nós, em mim, em você, no caso está falando lá para os Coríntios, tem passado o tempo, não mudou nada, aí a gente tem que pensar esses dois fatos. A gente cai, tudo bem, a gente está sujeito à questão da carne, mas Deus está fazendo um trabalho na nossa vida. Se a gente não tem progredido, tem duas coisas aí acontecendo. Uma das duas coisas é verdade. Ou você não é crente, aí você escolhe qual é a mais verdadeira. Ou você não é crente, ou Deus é incompetente para cumprir o que ele diz na sua palavra. Filipenses 1,6 é muito claro quando diz que Paulo falou, eu estou completamente certo de que Deus não é incompetente. Porque aquele que começou boa obra em mim e em vós, vai completar até o dia de Cristo. Então, Paulo está dizendo, se eu posso não ser crente, ou Deus é incompetente. A resposta de Paulo, Deus não é incompetente. Então, a resposta lógica passou vários tempos, eu não tenho mudado nada. Não estou dizendo que a gente não tem pecado. Ou que o crescimento seja lento, talvez por causa de alguns outros problemas que vão haver na igreja. Mas Deus não é incompetente. Analise bem a segunda questão. Em 2 Coríntios, a gente vai ver, né, que ele fala, provai-vos a vós mesmos para ver se estáis na fé, se não é que já foste reprovado. Baseado nesses dois fatos bíblicos, pode uma pessoa passar anos na fé e continuar vivendo da mesma maneira que antes de conhecer a Cristo? Podia ser uma tarefa aí, né?
Eu queria abrir aqui um tempo para perguntar para vocês se tem alguma dúvida sobre essa questão, que sejam. E se você tem alguma coisa para acrescentar que você acha que eu não comentei aqui, né? O que você acha? Vou dar uma oportunidade. Vamos ter uns 5 minutinhos aqui, uns 10 minutinhos para a gente comentar um pouco aqui. Sobre o que foi falado aqui do crente imaturo e o crente que se diz crente e não é crente, porque vive de acordo com a carne. Não mudou nada. O que vocês acham? Pode um crente passar anos na fé e continuar vivendo da mesma maneira que antes de conhecer a Cristo? Qual é a sua opinião? Alguém se atreve a dar alguma opinião, fazer algum acréscimo? Como você falou lá no início, que Paulo ele fala sobre de ser criança, né? De receber só o leite, não receber algo maduro, né? Algo mais sólido. Eu vejo que quando o cristão ele é dessa natureza, né? Como criança, que precisa todo o tempo estar tomando leite, eu acredito que é uma pessoa que é um novo convertido, né? Que precisa amadurecer. Sendo já naquela outra situação, aquele que não há mudança, né, de comportamento, de atitudes, isso pode provar ou pode a gente perceber que é uma pessoa que não teve um encontro com Deus, né? Então, quando ele fala que quando vocês são carnais, no sentido de vocês são, parece criança, que vocês precisam todo o tempo só a mesma coisa, vocês parecem que vocês não desejam outras coisas, né? Eu vejo assim, eu vejo que é uma pessoa que teve um encontro, mas que ele precisa amadurecer, né? Ele não deve ser como criança, mas ele deve crescer a cada dia, desenvolver a sua salvação. E no segundo caso, né, que fala que ele continua, não mudou, ele diz que ele tomou uma decisão, ele teve um encontro com Cristo, mas a gente vê que na vida dele ele não tem vontade, ele não tem prazer, ele não tem não teve mudança nenhuma. Então dá para perceber que é uma pessoa que está só ali no meio do povo de Deus, gosta daquele momento, gosta daquele tempo ali, mas ele não produz, ele não acrescenta nada na vida dele. Verdade. Tem um fato aqui que eu não coloquei, porque pode acontecer, tem ouvido, tem escutado, eu mesmo pensei muitas vezes assim, de que, não, às vezes a pessoa ela não tem um exemplo para seguir. Às vezes também, o lugar que ela está, ela não recebe um ensinamento mais profundo, é só o que ela tem. Mas preste bem no versículo de Filipenses 1:6, que diz que aquele que começou a boa obra em vós há de completar. Se Deus começou, já vi outras pessoas que saíram de igrejas porque não estava satisfazendo espiritualmente aquela pessoa. E ela foi buscar em outro lugar porque Deus estava compungindo aquela pessoa, levando aquela pessoa para o crescimento espiritual, porque é obra de Deus. Se a pessoa está ali, eu acho que não tem desculpa, né? Porque Deus, quando trabalha, né, agindo Deus, quem impedirá? Na verdade, Deus falou, né? Agindo eu, quem impedirá? Não tem quem. E se ele começou a obra, a gente precisa acreditar que ele vai completar.
Seguimos aqui com algumas questões. A leite vos dei de beber, as verdades básicas do Evangelho e do plano de salvação, segundo o autor de Hebreus, né? Os princípios elementares. Eu traduzi aqui que elementar é fácil ou simples. Elementar é simples ou fácil de entender, dos ensinamentos das Escrituras. Os princípios básicos dos ensinamentos de Cristo, em Hebreus 5, 12 e 6, 1. Mas agora, aqui tem aqui, cerca de 5 anos depois, eles ainda precisavam ser alimentados com leite, com a mensagem do Evangelho, com a mensagem de salvação, precisavam conhecer ainda Cristo. Claro que nós precisamos, cada dia aprender, mas as coisas básicas, né, que o mundo não conhece, eles ainda precisavam conhecer. Ele ainda não consegue digerir espiritualmente os alimentos sólidos. A verdade mais profunda, eles não conseguem entender. Na verdade, eles não conseguem aceitar, porque na mente deles não entra, né? Não vos dei alimento sólido, os sólidos são as verdades mais profundas sobre o mesmo Evangelho, né? E sobre a nova vida em Cristo. Não é que devemos estar continuamente aprendendo novas doutrinas, aprender uma doutrina nova, não. A doutrina, a fim de crescer, doutrina nova para poder crescer, mas que estamos aprendendo mais profundamente sobre as doutrinas que já conhecemos há anos, né? A questão sobre a predestinação e eleição. O que é isso? É o plano de salvação. A gente está estudando Romanos, de ver que a salvação, ela não começa com a decisão do homem, na perspectiva de Deus. A salvação, ela começou, não tem nem quem deu para estar lá, né? Porque é tão lá atrás, porque foi antes da fundação do mundo, que Deus nos predestinou para ter um relacionamento com Ele. Ou seja, que a salvação começou lá, na perspectiva de Deus. Mas para a gente, quando a gente entende, a gente começa a entender, salvação, fui salvo no momento que eu tomei uma decisão, entreguei minha vida para Cristo, que eu nasci de novo. Esse é o entendimento básico, mas quando nós nos aprofundamos, aí vamos entender. Ei, peraí, a minha salvação não começou aqui, começou antes da fundação do mundo. Então, é o mesmo assunto, não é uma doutrina nova, não é a doutrina da predestinação e eleição, não é. É a doutrina da salvação, só que de uma forma mais profunda. Muitas vezes nós não podemos chegar com o novo convertido, de repente, já tive até a experiência que, às vezes, o novo convertido aceita e entende melhor que alguns de muitos anos, né? A gente vai falar de predestinação e eleição. Eita, pode dar uma maior confusão, uma maior treta, aí a pessoa não entende, a pessoa não aceita. E você fala com uma pessoa mais nova na fé, um novo convertido, você chega, abre as escrituras e entra de boa, né? Eu entendo isso, né? Por quê? Porque no devido momento se apresenta, não precisa aqui, 5 anos já veio passado, já era tempo deles poder entender e digerir essas coisas. Algumas congregações não querem um pastor para obter conhecimento mais profundo. Seus hábitos carnais, preste atenção, seus hábitos carnais não são ameaçados, né? Estão tão bem, eles gostam, se sentem bem com a vida carnal que eles levam. Seus hábitos carnais não são ameaçados, por exemplo, se, por exemplo, o pregador prega principalmente mensagens evangelísticas. Prega o evangelho, mas coisas básicas do evangelho. O evangelismo é a vanguarda da igreja, é a mensagem principal que a igreja deve levar para o mundo, mas é para os incrédulos e não para os crentes. Acho que faltou um para aqui, né? Cadê? E não para os crentes. A mensagem evangelística, a mensagem do evangelho é para o descrente, não para o crente. Mas alguns ainda são satisfeitos com essa mensagem. Sintomas, os sintomas. Já estou respondendo aqui, ou dando algumas dicas para você responder a tarefa da próxima semana. Quais são os sintomas da divisão na igreja?
são os ciúmes e as brigas, as contendas. Resposta simples, né? Os cristãos carnais, porque não existe cristão não cristão, né? Os cristãos imaturos, aqueles cristãos que não chegaram a entender e crescer, estão no processo ainda, nunca é o resultado de um defeito do nascimento espiritual. Eles são do jeito que são por suas próprias escolhas. Toda pessoa que nasce de novo já não é escravo do pecado. Romanos capítulo 6. Então, para que não sirvamos mais o pecado como escravos. Se nós pecamos, é porque escolhemos. Então, eles são imaturos, uma pessoa que é imatura espiritualmente, é matura por sua própria escolha, né? Um dos piores, olha só, isso aqui que é profundo, deu o que falar, algumas pessoas me escreveram hoje, até quem não está fazendo o curso, né, me comentou algumas coisas sobre essa questão. Um dos piores e maiores e decepcionantes problemas que uma igreja pode ter é uma congregação cheia de bebês, ou seja, cheia de cristãos imaturos, é só dor de cabeça para o pastor. Pode ter esse cabelo branco na barba, na cabeça, mas é por causa do remédio. Eu sempre estava conversando com um pastor no Chile, ele falou, poxa, eu tinha todos os cabelos pretos na cabeça, né? Um pastor que estava lá com a cabeça branca. Depois que eu assumi o pastorado, começou a ficar assim. O senhor também é assim? Eu digo, não, é por causa do remédio. Disse, mas a sua igreja não tem problema? Tem, mas o problema da minha igreja é de Cristo, não meu, né? Eu sou só o servo, Deus está trabalhando na minha vida, e com os irmãos, eu não carrego uma carga que não é minha, né? É claro que é de Cristo, e Cristo falou para Pedro, né? Pedro, tu és pedra, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. E uma igreja cheia de pessoas imaturas vai dar muita dor de cabeça e problema para o pastor. Uma igreja cheia de crentes maduros vai dar muita felicidade, vai ser fácil ser pastor naquela igreja, porque todo mundo vai estar evangelizando, vai estar discipulando, o pastor vai estar orientando as pessoas, seria a questão ideal, né? Mas, para ser a questão ideal, nós temos que também deixar Deus trabalhar na nossa vida e pregar o evangelho puro. Porque às vezes a gente quer mudar um pouquinho o evangelho para enche a igreja de pessoas do mundo, pessoas que não só são imaturas, que às vezes a pessoa do mundo influencia da igreja e acaba tornando crentes imaturos, ou imaduros, né? Mas cheio de também crentes que não são crentes, né? Que atuam segundo o mundo, são os carnais, né? São pessoas não salvas dentro da igreja, acabam influenciando. Havendo entre vós ciúmes e contendas, os ciúmes e contendas, que é fruto do egoísmo, o egoísmo é centro do comportamento carnal, né? A gente estava conversando com Bruce, que o egoísmo tem muito a ver com a carne, tem muito a ver com o mundo, o egoísmo e a divindade pessoal. Aí a gente fica debatendo o que é a divindade pessoal. A divindade pessoal é que eu sou Deus, né? A tentação que a serpente falou lá para Eva, né? Que se comerem da fruta, sereis igual a Deus. É da gente querer ser Deus, ser dono do nosso próprio destino. E esse é um tema onde muitos têm dificuldade para aceitar, e às vezes nós que aceitamos, às vezes também temos dificuldade, porque as coisas têm que acontecer do jeito que nós queremos. Quando não acontece, aí a coisa não presta. Preste bem atenção que nós somos felizes quando as coisas acontecem, quando as coisas nos satisfazem. E nós somos tristes e deprimidos quando as coisas não nos satisfazem. E muitas vezes isso acontece na área do futebol, na área da política, eu sempre estou voltando aí, que eu acho que isso manifesta muita carne, tem muita divisão, porque alguns, né, querendo que aconteça, que o seu candidato, que a pessoa acha que é o candidato ideal, seja eleito, ou se elege, ou se não elege,
aí a pessoa fica transtornada. Por quê? Porque é a questão do egoísmo, a questão da carne, a questão do ser Deus tem que acontecer de acordo com o que eu penso. Por quê? Veja bem que na teoria, eu sou Deus, então eu tenho razão. Então eu sou Deus, todos têm que concordar comigo, em muitas áreas. E alguns, tem até um ditado, que é política, religião e futebol, né? Não se discute. É onde a carne mais se manifesta, porque todo mundo é Deus nessa área, né? Todo mundo é egoísta nessa área. Na religião, a minha religião presta, as outras não. Tem até religião, como disse lá, Paulo falou, né? Tem uns que são de Cristo e acham que também tem razão por ser de Cristo. Escolhe uma religião para ele poder ter razão em cima dos outros. Não é assim Pastor que Edson. Oi, pode falar. Pastor, eu queria fazer uma pergunta e ver se tem a ver com os dias de hoje, né? Nós percebemos que nos ministérios dos pastores, eles sempre têm aquela questão da orientação, né? E tem pessoas que estão sempre com ele, né? Pessoas por perto que têm acompanhado o seu ministério com os ensinos que têm sido falados. Uhum. Paulo, ele não tinha esse companheirismo lá para poder trabalhar essas questões de ciúmes e contendas, né? Eu queria entender um pouco como é que Paulo ele trabalhava isso, se havia pessoas que tinham esses ensinamentos, né? Que pudesse ser trabalhado na vida dos irmãos lá em Corinto, né? E eu queria entender essa parte, como é que Paulo lidava com essas coisas, né? Sendo que nos dias de hoje a gente tem que os pastores têm os auxiliares, né? E que os ajuda nisso, né? Nesses aconselhamentos, para se evitar até esses tipos de situações nos ambientes, né? Que a igreja está. Queria poder entender um pouco disso, se o senhor puder me responder, eu ficaria agradecido. Nós entendemos que Paulo, ele fundou a igreja lá, mas vimos também que Apolo se juntou e não me lembro, acho que é Timóteo também, se eu não me engano, a gente viu, a minha mente falha um pouco. Teve outras pessoas de peso que nós sabemos que não estavam divididos, né, que não tinham pensamento diferente, que eles trabalharam lá por um determinado tempo. Mas nós vimos também que Paulo não teve tempo, 3 anos, quer dizer, 1 ano e 6 meses, ele passou lá, ele disse que leite deu de beber, né? E naquela época ele não pôde falar como a espirituais, não pôde dar ensinamentos profundos. Possivelmente, quando a gente acompanha o ministério de Paulo, saiu de lá fazendo um trabalho muito bonito, evangelístico. Não estou bem assim com a questão cronológica de que surgiram problemas depois, porque estava muito bem instruído e surgiram alguns problemas que Paulo também não pôde chegar em cada uma igreja retornando. Atos capítulo 14, diz que ele voltava nas igrejas, fortalecendo, acho que é 14, 22, fortalecendo as almas dos discípulos e mostrando que através de muito sofrimento é necessário entrar no reino de Deus. Então, estavam fortalecendo, falando coisas mais profundas para as igrejas. Mas ele não podia fazer isso, não poderia trabalhar pessoas, tirar dúvidas, né, individualmente. O que ele fez? Ele foi para uma cidade, eu acho que de Éfeso, chamou pessoa e começou a trabalhar de forma diferente, já através de carta e já também capacitando líderes, porque ele chamou os presbíteros, na verdade ele nem chamou algumas pessoas, foi quando ele instituiu, começou a deixar nas igrejas anciões e presbíteros, né? Presbítero é a mesma coisa, bispos e anciões, né? Pastores, e começou a trabalhar, a ordenar pastores para deixar nas igrejas. Com certeza, esses pastores, eles foi instruindo.
E foi instruindo conforme foi aparecendo, nós entendemos, e talvez até foi plano de Deus também, porque se Paulo tivesse feito um bom trabalho, então tivesse crescido direitinho, e não tivesse tido esses problemas, nós não estaríamos aprendendo com esses problemas. Não teríamos a carta de 1 Coríntios, né, para que possamos ser instruídos. Então, Paulo começou seu ministério e alguns problemas aconteceram depois que ele foi aprendendo e pela soberania de Deus, esse aprendizado e algumas limitações ele não pôde chegar, né? Ele trouxe alguns líderes e falou pessoalmente, treinou, não me lembro se foi em Éfeso ou chamou as pessoas de Éfeso para estar lá, para instituir bispos sobre as igrejas. Mas foi assim que aconteceu. Algumas coisas ele não fez perfeito, teve coisas que ele foi aprendendo, foi melhorando, mas tudo sob o controle de Deus, porque hoje também temos a solução para esses problemas, temos solução escrita aqui, que ele escreveu algumas cartas para solucionar alguns problemas. No caso de 1 Coríntios, tinham vários que nós vamos tratar aqui, né? Não sei se eu respondi, Marquinhos. Ok, pastor. Eu só perguntei porque o senhor vai entrar agora na fase aí onde fala eu sou de Paulo e outro de Apolo. Então, eu vi muito essa questão aí, né, um pouco dessa divisão, né, de um dizer uma coisa e outra. Aí, por isso que me veio esse entendimento, como o senhor falou aí, né, que também eles passaram por lá, né, e parece que não ficou, não sei se eles também não entenderam lá, né, se os irmãos lá de Corinto não entenderam essa questão dos ensinos deles, né. Essa foi a razão da minha pergunta, mas está tudo tranquilo. Possivelmente eles ainda não tinham dado isso, mas isso foi mais por causa da influência deles tentando adaptar o mundo, tanto o pensamento mundano como o próprio pensamento deles, o próprio egoísmo, a própria carne deles. Estavam justificando a carne, mais um erro que precisou. Não um erro de Paulo, mas algo que precisou ser corrigido depois. E que está sendo para benefício nosso também, né? Como tu falou, tinha aqui a questão, como cada um falou, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né? Eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo. Aí foi pecaminoso desenvolver partidos em torno de Paulo e de Apolo. Ou seja, foi e né? E é pecaminoso desenvolver partidos divisórios em torno de qualquer líder da igreja. Vou ser sincero, irmãos, eu gostaria de ter um grupo de pessoas que me aclamassem, dizer, o pastor Edson, eu gosto do pastor Edson, porque ele é o melhor pastor, porque ele é melhor naquilo, melhor nisso, eu escuto mais ele do que escuto os outros. A minha própria carne deseja isso. Se eu falar que não, eu estou mentindo. Mas a consciência que isso está errado, é preciso lutar contra isso. Eu preciso entender que todos os servos de Deus são iguais diante de Deus. Uns são fortes em alguma coisa, outros são fortes em outra. Deveríamos trabalhar juntos. Porque no que eu sou forte, eu sou fraco em muitas mais coisas. Juntos poderíamos estar edificando, tendo uma igreja muito melhor, se estivermos unidos, se tivermos a humildade, né, que os coríntios não tiveram, e que Paulo e Apolo tiveram. Com certeza, Paulo e Apolo também tinham o mesmo problema na carne, né, sendo líder, sendo instrutor, sendo pregador da palavra de Deus. Acho que todo líder tem isso. Mas o problema é reconhecer isso e instruir os seus discípulos, ou nossos discípulos. Aqui nós devemos honrar todos os pregadores, todos os pregadores, todos os servos, a gente vai ver isso no capítulo 4, eu vou deixar para lá, não vou dar spoiler agora, né, para a gente adiantar.
Você pode identificar esse tipo de divisão na igreja brasileira? Com certeza, eu vou ser claro aqui, não sei se esse vídeo vai ser, já acontece muita divisão, mas eu já vi guerras entre Nicodemos e o Malafaia, entre Paulo Júnior, um fala de lá, e outro começa a desfazer do outro. Quem és tu que estava em fralda quando eu comecei a pregar o evangelho, e tu vem agora, e tudo. Existe na igreja brasileira? Com certeza. Nós vemos isso. A igreja de Corinto está aqui, né? Agora, mais profundo. E na nossa denominação? Na nossa confraternidade, porque não é denominação, né? Confraternidade. Aí eu não vou fazer essa pergunta se tem, se não tem, eu vou perguntar mais pessoalmente. Você tem preferência por algum líder? Você tem mais respeito por algum líder do que por outro? A gente vai ver alguns detalhes sobre questão que tipo, não, mas esse pastor precisa... Se pastores têm alguma dificuldade grave, é preciso ser tratado, né? Mas a ideia é... Oi? A própria Bíblia, ela diz que a gente deve considerar, né? Uhum. Considerar, não ter partidarismo, né? Ou como você tem colocado, não colocar aquele líder como um Deus para mim, né? Uhum. Sabemos que nós devemos considerar aqueles que fazem o trabalho de Deus com zelo, com dedicação, com responsabilidade. Eu acredito que a gente tem que considerar, não colocar ele assim como um ídolo, né, como muitas pessoas têm no futebol. Esse mundo faz isso, né? Isso, nós não devemos agir dessa maneira. Até Paulo, ele exorta os crentes de Corinto não agir dessa maneira, né? Uhum. Todos são importantes na obra, né? Uhum. Ele diz, nós não somos merecedores disso, mas a gente tem que ver que as pessoas consideram. Uma coisa que o senhor falou ainda agora, eu queria compartilhar, às vezes, como você colocou, no sentido, eu gosto de elogio, eu gosto de ser elogiado, eu gosto de saber se o que eu estou fazendo está indo bem ou não. A gente tem essa tendência de agir dessa maneira. Onde um irmão da igreja falou assim, eu não gosto de pastores que, ou qualquer, não só no pastor, mas ele disse qualquer tipo de pessoas que faz algum trabalho para Deus e diz assim mesmo, e aí, foi bom, foi beleza, foi legal? Ele disse que quando uma pessoa age dessa maneira, ele não está fazendo algo para Deus, e sim para si mesmo. Eu fiquei pensando nisso, né? Por quê? Porque é nessa ideia. Porque a gente quer fazer as coisas e quer saber se a coisa está funcionando ou não, né? Uhum. E é algo do ser humano, isso. De saber se está indo bem ou não, né? Ele disse, se você está fazendo para Deus e você fez algo como adoração diante de Deus, sem dúvida isso vai contagiar na vida das outras pessoas, né? Então, eu vejo assim que nós devemos considerar, né? Como uma pessoa que se empenha no trabalho, na obra de Deus, isso é muito importante, mas não colocar ele como algo assim intocável, né? Ele não falha, ele não é isso, ele não é aquilo, né? A gente tem que ter muito cuidado com essas coisas. Verdade, obrigado, Salim. Vou correr aqui que eu acho que eu não vou conseguir. Tem aquela expressão, né, de encher salsicha, quando a gente tem pouco conteúdo e muito tempo. Eu acho que aqui a gente tem que vaziar a salsicha, porque a gente tem muito conteúdo, né, e pouco tempo. Vamos esvaziar um pouco a salsicha aqui, né? Então, nós já temos alguma resposta agora. A cura para as divisões.
Eu vou passar rápido aqui e você lê a apostila, vai estar muito mais detalhada aí. E é bem claro aqui. A cura. Quando as pessoas... A cura é glorificar a Deus. A resposta aqui não tem outra resposta. A resposta mais simples é essa. Quando as pessoas... Quando a nossa atenção está focada no Senhor, como deveria ser, não haverá motivo e ocasião para divisão. Quando a nossa atenção está sobre Deus, as atenções não podem estar sobre nós mesmos, nem em líderes humanos ou partidos humanos. Então, resposta simples, a cura, viver para a glória de Deus. Os homens do mundo tentam imortalizar grandes homens, porque os homens são as coisas que eles conhecem. Não conhecem a Deus e só podem conhecer homens. As coisas mais espetaculares que eles podem conhecer só vem do ser humano mesmo, né? Porque ele não tem conhecimento de Deus. O mundo não pode ver além de si mesmo, mas os cristãos conhecem a Deus, o Criador, o sustentador, o Salvador, o Senhor do Universo, a fonte de todas as coisas. Só ele é digno de honra. Paulo usou aqui algumas metáforas, né, sobre a plantação. Eu plantei, Paulo regou, ele vai usar depois aqui a plantação, vou passar aqui. Não vou tratar diretamente isso, mas nós temos a questão de como vai ser julgado as obras de cada um. Paulo vai colocar que isso que Deus vai fazer, alguns vão trabalhar, eu acho que isso entra no assunto que o Ivaldo levantou semana passada, né, mas aí tentaram fazer Paulo sofrer na prisão, dando notícia que estão fazendo um trabalho melhor que ele. Aí ele falou, para mim não importa que Cristo seja glorificado. E aqui ele vai falar um pouco mais detalhado até, né, que as obras de alguns que vão ser recompensadas, alguns são feno, palha e fogo, né? Aí ele usa a outras metáforas, né, que é o mestre de obras, né? Aí ele vai usar do material. Eu não vou pulando aqui, né, para a gente avançar, a gente cumprir nosso objetivo, senão a gente não vai terminar nem 1 Coríntios, tá? Como eliminar a divisão? 1 Coríntios 3, 18 a 23. Eu vou ler aqui esse texto e vou comentar algumas pequenas coisas aqui que a gente vai passar rápido aqui, que eu quero chegar na questão da liberdade cristã. Ninguém se engane, versículo 18, ninguém se engane a si mesmo, se alguém dentre vós se tem por sábio deste século, faça-se astuto, né, para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos, porquanto ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte. Sejam coisas presentes, sejam coisas futuras, tudo é vosso. Olha só, Paulo, Cefas, tudo é de vocês. E voz de Cristo, aí já resume. Tudo é de vocês, mas não esqueça que vocês são de Cristo. E Cristo, mesmo Cristo, ele é submisso a Deus. Então, a questão aqui da como eliminar, a solução para eliminar a divisão tem a ver com visão. Tem a ver com visão. Primeiramente, uma visão correta de quem somos. Ninguém engane a vós mesmo, ele vai falar de cada um, né? Sendo sábio, tem que fazer tolo, né? Fazer tolo para se tornar sábio. Por que se fazer tolo? O que significa se fazer tolo? A unidade da igreja nunca pode acontecer sem que os cristãos se tornem tolos, aos olhos do mundo, né? Porque a mensagem de Deus, o pessoal do mundo, é tolice. Mas quando a gente quer ser visto pelo mundo como sábios, isso não vai acontecer. A gente vai acabar negociando a mensagem do Evangelho.
a gente é tolo, né, confirmando a sabedoria de Deus. Paulo não está falando sobre coisas como negócios, matemática, ciência ou mecânica, né? Cada um dentro da sua coeficiente intelectual, a gente não tem que ser burro para as coisas, né? Então, falando das coisas espirituais. Podemos ser muito bem informados sobre essas coisas sem qualquer iluminação especial de Deus, onde a sabedoria humana se torna inútil. Nas questões espirituais, nas questões da sabedoria de Deus, a sabedoria humana não tem lugar, né? Porque tudo se revela espiritualmente. Tudo é inútil quando se trata das coisas de Deus, a salvação e a verdade espiritual. A sabedoria humana não tem como descobrir e entender coisas espirituais. Porque a gente tem que ser tolo do mundo, eu não vou estudar, não vou me preparar, não vou fazer um bom serviço, não vou ser um bom professor. Não está falando disso, está falando de viver a vida espiritual, fugindo do pecado, fugindo da imoralidade, que é o próximo assunto que a gente vai ver daqui a pouco, se a gente conseguir, né? Tem uma pergunta que a gente vai fazer no final, talvez, pergunta para a prova aqui. O orgulho está sempre no coração da sabedoria humana. É difícil ensinar uma pessoa que acha que sabe tudo. Um conhecido provérbio diz: existem 2 tipos de pessoas. Aqueles que pensam que sabem e aqueles que não sabem. Evita aqueles que pensam que sabem e ensina aqueles que não sabem, principalmente com respeito às coisas espirituais. Qual é um bom líder, né? O bom líder, aquele que sabe tudo, vai ter problema, vai dar problema para a igreja, mas aquele que não sabe, ele é uma pessoa que está disposta a aprender, né? O conceito correto de nós mesmos, do ponto de vista divino e verdadeiro, é que, sem a verdade de Deus, somos todos tolos. No ponto de vista espiritual, no ponto de vista do mundo, né? Com a sabedoria de Deus, nós somos tolos. Para Deus, sem a sabedoria de Deus, nós somos tolos. Com pensamentos vazios, reconhecendo essa verdade, se abre a porta para a verdadeira sabedoria e fecha a porta para a divisão e para o orgulho. Nós precisamos ter uma visão correta dos outros. Um segundo requisito para a superação da divisão na igreja é ter uma visão correta das outras pessoas. Filipenses, eu coloquei um texto faz tempo atrás, não sei se era Facebook ou era no Orkut, hein? Faz um tempo, uma irmã que eu coloquei lá, né? Tem um meme que a pessoa fala com raiva assim: onde é que a Bíblia, eu coloquei o texto lá, onde é que a Bíblia diz que a gente tem que se humilhar? Eu falei, na Bíblia, né? Não, onde é que diz que a gente tem que se humilhar? Na Bíblia. Eu coloquei Efésios, né? Considerando cada um os outros superiores a vós mesmos. Aí ela falou que não estava de acordo, que considerar, a gente tem que considerar, não deve se humilhar. Mas se a gente considera a irmã lá. Mas ela respondeu, eu coloquei isso, não precisava ela nem responder lá, estava no meu mural lá. E ela ficou muito braba com isso, né? Porque ela tinha uma visão, né? Que a ideia é ser igual, mas quando nós olhamos para os outros, sempre temos que vê-lo como Cristo fez, né? Considerando superior. Cristo mesmo, ele não julgou com ocupação ser igual a Deus, mas se humilhou, vindo sofrer ao ponto de morrer, por nós nos considerando superiores a ele. Ele deu exemplo, né? E nós devemos considerar os outros superiores a nós. Pagar o preço, sofrer, né? Porque os outros são superiores. Isso também que o Salinho usou muito a palavra considerar. O que Paulo está querendo dizer aqui é que devemos nos alegrar e aproveitar todos os líderes fiéis que Deus envia. Seja Paulo, Cefas. Se os coríntios tivessem o cuidado de entender e seguir todos esses 3 homens, o que esses 3 homens ensinaram, em vez de olhar para o estilo e pensamento deles,
a igreja teria sido unida e não dividida. Sua visão de outras pessoas tinha que ser corrigida. O jeito que ele viu as outras pessoas, o jeito que ele viu o Paulo, o jeito que ele viu Apolo, o jeito que ele viu a si mesmo. Um conceito correto do que temos, ele falou que tudo é nosso, que nós somos de Deus. Né? Aqui nós entramos nas questões do serviço na igreja. 4, de 1 a 21, falando dos verdadeiros servos. Eu vou pular um pouquinho aqui, vou ser um pouco rápido. Nem sei se vou, porque eu também não tenho muito tempo mais. A igreja de hoje, com frequência, escolhe seus líderes espirituais pelo tamanho de suas igrejas, presta atenção, e ministério. Esses status de celebridade é fortalecido se a pessoa faz parte do círculo de conferencistas ou escreveu livros de grande aceitação. A eficiência é muitas vezes determinada pelo montante da renda que o líder de ministério recebe, pelo número de estações de TV que divulgam o programa do líder, pelo número de cruzada que o líder promove. O assunto principal nesta passagem aqui ainda se refere às divisões sobre os diferentes pregadores. A mensagem é que os servos de Deus não devem ser classificados em tudo, por outras pessoas ou por elas próprias. Todos os que são fiéis às Escrituras, em sua pregação e vida, devem ser tratados de forma igual. Era um pouco que eu estava comentando anteriormente. Então, todos os líderes que são fiéis às Escrituras e que procuram ter uma vida santa diante de Deus, todos devem ser tratados de forma igual. Agora, preste bem atenção, onde há sã doutrina e santidade pessoal, não há justificativa para ranking entre os servos. Agora, é importante salientar que, quando esses dois elementos essenciais estão faltando, deve haver uma avaliação e confronto. De que dois elementos nós estamos falando? Estamos falando da doutrina e da santidade na vida do líder e do pastor. Quando ele está ensinando uma doutrina, um ensinamento que é contrário às Escrituras, então deve ser tomada providência. E quando o pastor tem problema nessa área de santidade, impureza, infidelidade, qualquer das áreas, já seja infidelidade na área do orgulho, infidelidade na área financeira, infidelidade na área matrimonial, deve ser tratado. Né? Então, salientar que quando esses dois elementos essenciais estão faltando, deve haver avaliação e confronto. Preste bem atenção, a gente está falando de líderes. Se você ver o contexto, aqui, 1 Timóteo 5:20. Quanto aos que vivem no pecado, repreendei-vos na presença de todos, para que também os demais temam. Se a gente for ver o contexto de 1 Timóteo, está falando da correção de um líder. Deixa eu ler aqui no texto aqui. Por exemplo, 5:20, né, no versículo 19, diz: não aceitei denúncia contra presbíteros. Presbíteros são os pastores, senão exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem em pecado, aí que vai o nosso texto, né? Quanto aos que vivem em pecado, vê que o contexto é contexto de disciplina de líderes, de pastores. Aí deve ser feito publicamente. Talvez seja polêmico para alguns, eu acho que dentro da nossa confraternidade tem acontecido que a gente tem feito ao contrário. Capaz que vocês nem sabem, né? Porque se foi feito ao contrário, por quê? Quando um pastor tem problema de pecado e que é tratado
é feito de forma reservada. E quando um membro da igreja é tratado, é feito de forma aberta. Em algumas igrejas, em algumas confraternidades. Então, gente, isso acontece em todos. Mas já tenho experiência de ver que as pessoas chegam e tudo e expõem as pessoas. A ideia de expor é para expor o presbítero ou o pastor, que está sendo disciplinado. Esse contexto que tem que ser feito. A gente vai ver no capítulo 5, a disciplina, você pode ler também lá alguns passos que a gente vai aprender, inclusive de Mateus 18. Ministros de Cristo, Paulo usa três expressões, acho que mais de três, mas eu vou falar aqui, ministro de Cristo, que é um termo que tem a ver com remadores inferiores, remadores, vou ler tudo aqui. A expressão vem do grego hiperetes, e significa literalmente remadores inferiores. O termo que indicava originalmente o mais insignificante dos escravos das galés, aqueles que remavam no porão dos barcos. Era o pior das pessoas, eram as pessoas mais insignificantes. Por quê? Eram os condenados à morte. Ali, se condenasse à morte, era menos sofrimento para eles. Era o pior dos escravos. Então, Paulo fala dos ministros de Cristo como os escravos mais insignificantes de Cristo, no sentido de quê? De que temos que servir, nós estamos aqui para servir a todos, né? Então, a ideia de considerar, nós estamos para nos considerar os líderes, nós mesmos, né? Nos considerar nós mesmos os mais inferiores. Depois ele usa outra palavra que também tem a ver com escravo, né? Só que ele usa dispenseiros. A palavra dispenseiro é mordomo. Paulo define sua responsabilidade como apóstolo usando uma palavra que originalmente se referia a uma pessoa incumbida de responsabilidade por toda a casa do seu senhor, por exemplo, prédios, campos, finanças, alimentos, outros servos e às vezes até pelos filhos do proprietário. É o caso de José lá, que virou o maior em todo o Egito, só não em cima do faraó, né? Foi a mesma coisa que aconteceu também na casa de Potifar. A visão dos coríntios e a humildade dos apóstolos. Então, vamos ver um pouquinho aqui, tentar ver rapidinho a questão da visão dos coríntios sobre a questão da humildade. A gente vai, eu acho que tem alguma tarefa que vai ver, alguma pergunta que vai sair sobre qual era o principal problema dos coríntios, o principal problema da igreja de Corinto, o que causou problema de moralidade, visão. O problema era a ideia que eles tinham de humildade. O problema que eles tinham, na realidade, era um grande orgulho, né? Quando nós vemos aqui os grandes líderes, ao falar com Deus, temos o exemplo de Abraão, né, que quando ele foi interceder por Ló, ele falando lá, eis que não me atrevo a falar ao Senhor, eis que sou pó e cinza. João Batista, quando foi falar, ele disse, eu que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim. Sempre todos os líderes, os grandes líderes, né, com uma atitude de humildade. O pecado do conceito de humildade que os coríntios tinham como exemplo de humildade dos apóstolos. Ou seja, Paulo aqui está contrastando a visão que eles tinham dos apóstolos e ele falando dos servos dos apóstolos, como eles mesmos se consideravam. Ou seja, falando da visão que os apóstolos tinham de si mesmo, o que deveriam ter, alguns deveriam ter. Paulo está falando da visão que ele tinha e contrastando com a visão que os coríntios tinham dos líderes, dos apóstolos, né? Colocando eles numa posição
muito grande, né? Muito além do que deveria. Quando fala esta coisa, irmão, apliquei figurativamente, é porque ele usou várias figuras. No caso aqui, você vai ler, a gente não passei, são várias analogias. Então, ele usou a agricultura, usou a construção e usou a questão dos escravos de dispenseiros. E muito importante aqui, não deveria terminar essa aula sem falar disso, né? Não ultrapasseis o que está escrito. Olha só. Os fiéis servos de Deus devem ser tratados com respeito apenas dentro dos limites estabelecidos pelas Escrituras. Não estou dizendo para você desrespeitar, destratar, os missionários, são de ralé, não merecem nada, vamos deixar eles para lá, Deus é que vai cuidar deles, que Deus tenha piedade, vamos abandonar. Não é isso que Paulo está querendo ensinar. Não devemos ultrapassar o que está escrito, não devemos exaltar o líder mais do que as Escrituras permitem. Nós temos 1 Tessalonicenses 5,12, agora vos rogamos, irmãos, olha só, que acateis com apreço os que trabalham entre vós. Que acateis com apreço. Tem que ter respeito, tem que ter carinho. A ideia não é ter esse apreço e carinho diferenciado, né? Mas a todos que trabalham entre vós, os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Aí nós temos 1 Timóteo 1,7, devem ser considerados merecedores de dobre salário ou dobre honra, alguns gostam de pegar, mas tem esses dois sentidos, honorários, que tem a ver com salário, né? Mas a ideia aqui deve ser honrado, as pessoas devem receber honra, mas o que ele está falando aqui? Ele não está falando para honrar, alguns devem receber mais honra dobrada, né, do que outros, né? Quem deve ser, diz os pastores ou presbíteros que presidem bem, né, com especialidade e que se afadigam na palavra e no ensino. Então, ele está falando aqui para que devemos honrar as pessoas que trabalham entre nós desse jeito. Mas isso não é um padrão para a gente exaltar um a mais que o outro. É um padrão, talvez, de reconhecimento, um padrão até para a gente poder escolher nossos líderes, a fim de que ninguém se soberbeça. O orgulho e a arrogância eram os grandes problemas na igreja de Corinto. Qual era o grande problema na igreja de Corinto? Pergunta para a prova. O orgulho e arrogância. Tá bom, meus irmãos, então a gente vai parar aqui, porque já nosso horário já está dando. A gente falou assuntos importantes sobre a carne. Deixa eu ver aqui sobre o que a gente falou, sobre a carne. Falamos também sobre as divisões, né? Sobre a carne e sobre as divisões. Agora eu queria dar um espaço, a gente tem aqui uns 5, 10 minutinhos para alguns comentários e algumas dúvidas, se é que ficou alguma dúvida. A aula em si, assim, conteúdo... Oi. Foi entregue. Olá, minha querida. Oi, sou eu, auxiliadora. Eu queria só assim, eu queria mencionar que o nosso grande exemplo de humildade e de tratar os líderes da sua época com muita humildade é o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estava aqui raciocinando, pensando naquilo que você está falando aí, que ele não detratava, né? Quando ele se encontra, a gente vê muito nos evangelhos, ali, quando ele se encontrava com os líderes religiosos da sua época, ele tratava eles bem. Ele não respondia, né? Ele não mostrava que, por ele ser o dono da verdade, a verdade em si, aquilo Jesus não utilizava para se sobressair sobre aqueles líderes, mesmo sabendo que eles estavam errados, né? Um outro exemplo a gente vê no próprio apóstolo Paulo, quando ele foi interrogado
que ele não sabia que aquele senhor era um sacerdote, um líder da sua época, ele pediu, né, perdão lá, eu não sabia que você era sumo sacerdote. Um dos interrogatórios, né? Então, o exemplo maior para nós é Jesus. Agora, que é difícil para nós hoje, né, é sabermos lidar e realmente com os nossos líderes, é difícil, não é uma coisa que tem que a gente depender muito da palavra de Deus, prestar atenção, porque a nossa tendência é fazer partidarismo, né, é escolher, é comparar, ele fez melhor, ele não fez, ele é assim, é assado. Na nossa carnalidade, a gente vai tender a fazer isso, a fazer essa divisão. E aí nós estamos vendo o exemplo que isso causou na igreja de Corinto e o perigo que a gente está correndo, né, por ter preferências. São esses dois exemplos que eu queria frisar nesse momento. Verdade. Tem o Cristo, né? Alguns podiam dizer, mas Cristo era Deus e tudo tinha poder. Mas Isso. Paulo usou, falou dele também e do próprio Apolo, né? É possível para nós, né? Tá bom. Nonato, tem algum comentário aí? Boa noite. Bom, eu só queria tecer só um pequeno adentro nisso, é que eu costumo sempre dizer que a sabedoria jamais entrará numa alma perversa, né? Nem habitará no corpo sujeito ao pecado. Então, Paulo, ali temos coríntios, né? De meninos, só fazendo uma retrospectiva, né? Na vida cristã, porque não era ainda espiritualmente, né, saudáveis e amadurecidos na fé. Né? E a prova disso era que eles brigavam, feito meninos, permitindo que essas divisões permeassem a vida cristã, a vida no seio da comunidade onde eles viviam. Então, isso demonstrava a verdadeira imaturidade, ou seja, são carnais, né? Controlados, creio eu, né, por seus próprios desejos, fazendo a sua vontade, não obedecendo à vontade de Deus. Então, eu vejo que a nossa meta, o nosso objetivo maior é permitir que a vontade de Deus seja os nossos. Então, eu peguei aqui Pedro, o que diz 1 Pedro 4:2. O Evangelho de Pedro nos ensina para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Amém. Então, eu vejo isso, né, e a maioria das contendas, que são brigas, né, na igreja, geralmente está ligada com a inveja e censuras mútuas. Assim que a irmã falou, a irmã auxiliadora, é isso que se permeia muitas vezes na igreja, na nossa igreja do mundo, nessa igreja, não do mundo, isso foi a expressão, mas na igreja em si, né, que a inveja e as censuras mútuas das pessoas ainda são carnais, mesmo sendo tantos anos cristãos, se dizendo evangélicos, se dizendo fervorosos no seu amor ao nosso Deus. Mas, às vezes, algumas facções desse mundo entram na carne das pessoas. Certo? Então, não é fácil mesmo, bem como a irmã falou, não é fácil viver dessa forma, mas o Senhor nos ensina, a palavra do Evangelho nos ensina como devemos agir, né? É seguir a vontade do nosso Deus. Se nós fizermos isso, se o Senhor, Jesus Cristo, o nosso Salvador,
conseguiu, porque não podemos também trilhar esse caminho, né? Não é fácil? Claro que não foi fácil para ele, e também não é fácil para nós, mas se nós quisermos sermos imitadores do nosso Senhor Jesus Cristo, esse é o caminho, é o evangelho da palavra do Senhor. É isso que eu tenho a acrescentar, irmão. Bem,